João Gabriel Machado iniciou sua trajetória profissional em uma empresa familiar no Piauí. A paixão por empreender veio da família, mas ao entrar na Ibemex, percebeu que existia um futuro grandioso e que estava sendo protagonista no seu setor. A empresa foi criada em 2002 por alunos da Faculdade IBMEC de Belo Horizonte com o objetivo de ajudar os empreendedores que precisavam de um serviço de consultoria. Porém, não tinha capital para contratar as empresas mais tradicionais do setor. Hoje a empresa atua com múltiplas soluções empresariais e atende desde microempreendedores até grandes multinacionais em diferentes frentes de negócios com produtos personalizados em gestão de negócios. Olá, empresários de Sucesso TV está no ar. Hoje eu vou conversar com o João Gabriel Machado da Ibemex Consultoria. Olá, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês. Legal, João. Para começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse para a gente quando e como surgiu a ideia de realizar serviços em prol dos empresários. Daniel, a sua ideia surgiu lá em 2002. A Ibemex ela hoje tem 18 anos de mercado e ela surgiu querendo auxiliar dois mundos, né? Tanto o mundo de universitários que queriam colocar em prática tudo que eles estavam aprendendo dentro da faculdade, quanto também aos empresários que não tinham capital para investir num serviço de consultoria, que hoje em dia é um serviço muito caro, na época também era. Então a gente entrou no mercado prestando um serviço de consultoria de qualidade, mas muito mais barato do que as empresas tradicionais que estavam no mercado. Então a Ibemex ela surgiu com esse intuito mesmo de ajudar essas empresas e ajudar elas a crescer, mas ao mesmo tempo não tendo que investir um capital enorme, que era o que eles tinham que fazer antes. E hoje, felizmente, alguns anos depois, né, a gente atinge uma marca muito legal. Hoje são diversas soluções empresariais que a gente presta para o mercado e não só atuamos com os microempreendedores, como era lá em 2002, como hoje em dia também a gente atua com grandes multinacionais e tudo, para que realmente a gente possa fazer diferença nesse mercado que está precisando, né? A gente precisa alavancar cada vez mais o empresariado brasileiro, né, Daniel? Certamente, você mencionou sobre a consultoria e esses serviços que são realizados. Exemplifica, por favor, para o nosso público, algumas dessas soluções que vocês oferecem. Perfeito. Daniel, hoje a Ibemex ela tem duas frentes muito distintas, que é a frente de mercado. Na frente de mercado a gente trata mais de planejamento estratégico de empresas, alavancagem de negócio, então plano de marketing e até mesmo planos de negócio para pessoas que ainda não têm a empresa, mas quer criar ou então pretende abordar um investidor e precisa de um business plan para fazer isso. A gente ajuda essas pessoas com esse tipo de serviço. E temos também os serviços processuais, então os projetos que a gente chama de organizacionais mesmo, que realmente têm o intuito de entrar dentro das empresas. Esse normalmente a gente faz com empresas um pouco mais estruturadas, que têm a ideia de padronizar ou então até otimizar a sua operação. Então a gente faz tanto o mapeamento dos processos quanto a otimização desses processos. E ao mesmo tempo também a gente tem uma terceira frente de serviços, que é o de financeiro. Hoje em dia, você sabe, né, que querendo ou não, a educação financeira no Brasil ainda é muito precária. Então, a gente atua também tanto ajudando as empresas a desenvolverem um setor financeiro bem estabelecido, quanto também a diagnosticar problemas financeiros e conseguir alavancar e criar, através de análise, estudos e tudo mais, qual que é o caminho ideal para ela seguir e fazer com que o financeiro dela ande de forma saudável e que ela possa crescer, né? Perfeito. João, nós pudemos observar aqui no programa, ao longo das entrevistas que eu realizei nos últimos meses, o impacto que a pandemia acabou fazendo nas empresas de todo o Brasil, salvo alguns players de algumas áreas específicas, como o setor agro e o setor de varejo, que acabaram crescendo nesse período. Eu queria entender um pouquinho como a empresa acabou ajudando os empresários a tocarem o dia a dia nesse momento tão complicado de pandemia e como está esse processo nesse novo normal, esse pós-pandemia.
Realmente, Daniel, a coisa foi bem complicada, foi um período conturbado, né? Eu até falo que a gente ainda não saiu disso. Eu acredito que vamos enfrentar ainda um momento bem desafiador ainda pela frente. E até voltando, dando um passo atrás, Daniel, eu sempre brinco com os nossos clientes que a consultoria ela é quase que um médico. A gente está aqui realmente para tanto ajudar a diagnosticar uma doença, tanto para ajudar a tratar ela. Então, mesmo até uma parte preventiva, né, quanto também uma parte mais corretiva daquele problema. Então, desde o começo da pandemia, a gente vem trabalhando com esses empresários para que eles possam se sentir seguros e possam atuar de maneira concisa durante uma pandemia, que querendo ou não, a gente sabe que hoje em dia é complicado, né, fazer esse tipo de coisa, no momento que tem muita dúvida, tem muita incerteza do que realmente está acontecendo. Então, assim, durante a pandemia, muitas empresas tiveram que se adaptar, né, e se atualizar. E a IBMEX ela não foi uma diferença, né? A gente está dentro dessas que tiveram que se adaptar e se atualizar, porque querendo ou não, hoje em dia, se você não faz isso, você acaba indo por água abaixo, né? E assim, é até uma situação muito boa que a gente vem passando, que realmente durante essa pandemia a gente conseguiu otimizar principalmente os nossos projetos. Então, projetos longos e caros que a gente vendia, a gente conseguiu transformar isso numa coisa mais reduzida e ao mesmo tempo que para o grande público, né, para o grande empresariado que tem dificuldade nesse momento de pandemia, a gente conseguiu ajudar eles de maneira bacana, de maneira com que eles pudessem pelo menos ter um fôlego a mais durante esse momento tão difícil. Então, assim, e ao mesmo tempo foi bom para a gente, ao mesmo tempo que a gente ajudava as pessoas, a gente conseguiu também ter um crescimento. Hoje, a gente está conseguindo feito aí durante a pandemia de crescer 40% comparado ao semestre passado. Então, é uma coisa que a gente está muito feliz em conseguir alcançar, porque faz com que a gente possa ajudar muitos outros, né? É aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, a IBMEX, o faturamento não importa para a gente. A gente, como estudantes, não tem a ideia de lucrar em cima dos empresários, nem nada do tipo. Não, a gente está aqui para ajudar. Então, a gente conseguir crescer significa que a gente consegue ajudar mais pessoas, o que é sensacional. E também, até fazendo um pouquinho aqui desse intuito mais social, que a IBMEX também tem essa ideia de trazer um pouco de volta para a sociedade o que a gente está fazendo. A gente está com alguns serviços também gratuitos. Então, a gente está realizando alguns pro bonos para as pessoas que realmente não têm condições financeiras de pedir uma ajuda, né, nesse momento tão difícil. Caso, por exemplo, de alguns imigrantes sírios que estão aqui no Brasil, que têm seus empreendimentos, mas têm muita dificuldade em atuar nisso. Alguns empreendedores de restaurante, principalmente aqui na Grande Belo Horizonte, que estão passando muita dificuldade até hoje, estão com carga horária reduzida, passaram muito tempo fechados. Então a gente foi até essas pessoas, propôs essa ajuda, principalmente nos serviços financeiros, para que eles tenham esse fôlego e pudessem reagir, digamos, ao menos que um pouco, estruturar a casa, né, para aguentar uma crise tão grande e tão complicada que a gente vem sofrendo, né, nesse 2020. Já que você deu o exemplo desses empresários do ramo de alimentação, serviços, conta pra gente qual é o público que predominantemente vocês acabam atendendo no dia a dia. Perfeito. Daniel, hoje a gente tem públicos diferenciados. Então, é o que eu estava comentando antes, né? Tanto a gente tem a pessoa física que quer abrir o negócio dela, que é um público muito grande, que vem até a gente pedindo esse auxílio, a gente ajuda essas pessoas, então é um número grande de pessoas por ano que vem até a gente pedindo um plano de negócio, mas também em relação às pessoas jurídicas, né, as empresas, a gente tem duas distinções muito grandes. A gente tem as empresas de pequeno porte, e que aí essas empresas, principalmente são empresas que estão querendo se estruturar, são empresas que estão querendo se prevenir de alguma coisa pior ou até embasar para o crescimento, né? Como também a gente tem o público de empresas maiores. Então, grandes multinacionais, empresas que estão até mesmo se internacionalizando e tudo mais, eles vêm até a gente muito com o intuito de conseguir mapear e estruturar os seus processos. Então, se tornar uma empresa mais otimizada e principalmente mais padronizada. É o caso de empresas que vão atrás de um ISO 9001, empresas que estão buscando certificados até para poder fornecer para outras empresas ou alguma coisa do tipo. Eles vêm até a gente, conversam, a gente sempre tenta entender a demanda do cliente aqui na IBMEX, sabe, Daniel? Eu até não comentei com você, mas a gente tem muitos produtos personalizados, como criação de aplicativo,
para a empresa que esteja precisando se organizar as estruturas internas, né? É o caso de algumas até mineradoras que precisam de se organizar ali, ter um aplicativo para conseguir lançar as coisas bem feitas. A gente faz também. Então, muito de acordo com o que o cliente precisa, a gente entende aquela demanda, vê se faz sentido para ele e busca uma solução que faça com que ele cresça e que a IBMEX cresça junto com ele, né? Excelente, João. Antes de encerrar, queria falar um pouquinho de futuro. Conta pra gente quais são as expectativas e se há planos de expansão em curso. Perfeito, Daniel. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa bem otimista. Eu sei que nesse momento complicado é difícil, né? A gente tenta se ater a ser uma pessoa realista, né? Mas eu tenho boas expectativas para o nosso futuro, tá, Daniel? E até comentando agora como o Brasil mesmo, a visão macro do Brasil, eu acredito que em momentos como esse, a humanidade ela teve suas dificuldades, ela enfrentou desafios, mas saiu mais forte, saiu ainda melhor do que começou. E eu tenho muito essa visão para 2021, sabe, Daniel? Eu acredito que com essa pandemia e tudo que vem acontecendo, surgem muitas oportunidades para as pessoas crescerem e conseguirem se estabelecer ali. Então você pega, por exemplo, empresas que surgiram, empresas muito grandes que hoje são um sucesso e que revolucionaram o mercado, surgiram lá na época da gripe espanhola, na época da Guerra Mundial. Então, são em momentos de dificuldade que as pessoas mais fortes saem dali e saem dali aproveitando as oportunidades. Então, eu acredito que com essa pandemia não vai ser diferente. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, tudo que a gente vem encontrando para se adaptar, eu acredito que as empresas vão sair daqui melhor. Se perseverar, se lutar para sair daqui e aproveitar uma oportunidade, isso vai acontecer, sabe? Querendo ou não, até falando um pouquinho de hábito de consumo, né, que está muito na moda agora se conversar e entender o que será que vai acontecer com o público no geral, eu acredito que os hábitos de consumo, na realidade, eles não vão mudar tanto. Na realidade, eu sou um grande fã da teoria do consumo, né? Aquele consumo que foi interrompido. Então, aquele consumo que vai voltar e vai voltar ainda mais forte do que estava antes, né? Óbvio, mudanças vão acontecer, principalmente foram aceleradas. O processo da virtualização das empresas e tudo mais, isso já iria acontecer, só aconteceu de forma mais rápida. Quem está entrando nesse momento está certíssimo, tem que aproveitar. Mas o que eu queria falar aqui é até deixar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, para realmente perseverar, lutar, que vai dar certo e que não vai mudar o mundo. Isso daqui acelerou, é o marco que a gente está passando, mas vão ficar coisas boas aí, pessoas vão conseguir aproveitar tudo isso que está acontecendo. E agora falando um pouquinho, Daniel, da expansão da IBMEX que você comentou, a gente tem sim planos para expandir ainda mais. Hoje a gente ainda atua muito no mercado mineiro, a gente atua em outros estados, principalmente no Sudeste também, mas de forma um pouco mais específica, pontual. A ideia é que a gente possa ampliar para esses outros estados de maneira mais rigorosa, mas, querendo ou não, a nossa ideia, no final das contas, não é crescer e ter faturamento gigantesco, mas sim poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Estamos abertos à conversa com quem estiver precisando de ajuda, que a gente está aqui para isso. A gente está aqui como empresa júnior para poder mudar o mercado e poder fazer com que as pessoas que estão ali batalhando todo dia, os empreendedores que têm seus locais, que têm seus trabalhos e que fazem famílias renderem daquilo ali, daquele trabalho do dia a dia, aquele suor, que eles possam passar pelos problemas de maneira um pouquinho melhor e que a gente possa ter ali um pé na história daquele cara de sucesso, porque a gente está aqui para ajudar, estamos aqui para ver se essa coisa vai melhorar, né? Se o nosso Brasil vai melhorar, que o objetivo é esse. É isso aí, importantes informações e reflexões trazidas pelo João Gabriel Machado da IBMEX Consultoria, a quem eu agradeço demais pela participação. Muito obrigado, boa sorte e muito sucesso para você. Eu que agradeço, Daniel. Um grande abraço, foi um prazer. Tchau, tchau. Eu conversei com o João Gabriel Machado da IBMEX Consultoria. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.